serve de fato. Glória a Deus, verdade. Qualquer coisinha já está com medo, tem medo de tudo. O será está na boca dele, está na boca dela. Mas será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai fazer isso por mim? Está demorando tanto. Fica quieto, rapaz. Um Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Deus não precisa mais do que um momento para abençoar a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Se você ler Êxodo capítulo 14, a travessia do Mar Vermelho, em um momento, a travessia lá no deserto, em um momento ele mandou maná do céu, em um momento ele abriu o Mar Vermelho, em um momento ele ressuscitou a Lázaro, em um momento ele fez milagre, ele fez prodígio, ele fez maravilha. Glória a Jesus! E você fica desesperado por quê? O Deus que você serve é um Deus poderoso, Aleluia! invencível. Glória a Deus! Esse Deus, ele nunca perdeu uma batalha. E não é agora que ele vai perder essa batalha que você está enfrentando. Amém. Viu? Amém? O que nós temos que fazer é confiar. Crer e confiar. Uma vez, conta-se uma ilustração de um homem que a vitória dele estava num arquipélago do outro lado do mar. Só que ele tinha que chegar até lá. Nadar não dava, era muito longe. E deram para ele um barquinho que tinha 2 remos. Um dos remos chamava crer e o outro acreditar. E ele então entrou naquele barquinho, porque ele tinha que chegar na vitória dele, ele tinha que receber a vitória. E ele então entrou naquele barquinho dele e começou a remar. Só que chegou num determinado ponto do mar, ele pegava um remo só, ele acreditava. O remo do acreditar. E o barquinho ficava dando volta e não saía do lugar. Aí ele pegava o remo crer, isso aqui não está com nada. Ele pegava o crer, ficava remando e o barquinho dando volta e não saía do lugar. Até que ele pegou os 2 remos, crer e acreditar. Glória a Deus! E ele viu que o barco dele tomou uma direção e chegou lá. E ele Glória a recebeu a Deus! vitória. Então, a situação que você está passando aí não é nada para Deus. É você crer e acreditar. Na hora certa, no momento exato, Ele vai fazer o milagre acontecer. Glória a Deus! Não é saindo fora da mensagem, mas eu faço sempre a comparação com a ressurreição de Lázaro. Quando mandaram, Marta e Maria mandou os seus conservos ir lá e avisar que o Lázaro estava doente. Tá certo? Para que Jesus fosse lá para curá-lo, ele era amigo dele. E Jesus sabia o que estava fazendo, falou: não, vai lá, volta lá e fala que eu vou. Já estou indo. Depois de 4 dias Jesus aparece. Amigo dele. Lázaro já estava morto. Morreu. Mas, olha o que é crer e acreditar. Confiar no Deus que serve. Quando Jesus chegou até lá, Lázaro já estava morto. E Marta e Maria chegou lá: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Jesus falou: mas ele há de ressuscitar. Fica tranquilo, se você crer, verás a glória de Deus. Glória a Deus! Você crê que você está enfrentando, você vai receber a vitória? Crê. Você acredita que Deus vai mudar a história da sua vida? Glória a Deus! E aí chega a outra irmã: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ele vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus! Eu não sei o que está morto dentro de você. Seu sonho morreu, Deus vai ressuscitar. Aleluia! Glória a Deus! A vida conjugal está morta, Deus vai ressuscitar. O que é que está morto, Deus vai ressuscitar. Você precisa crer e acreditar que Deus pode fazer algo por você. Você precisa conhecer o Deus que você serve. E aí Jesus chega no meio daquela multidão. Sempre tem a multidão, né? Uns para criticar e outros para glorificar a Deus. Diante de tanta multidão,
Deus chega naquele lugar e ele disse: Pai. Olha a oração de Jesus, tem uma direção. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu não peço por mim, porque eu sei que o Senhor me ouve. Mas eu peço por estes que estão à minha volta. E ele gritou. Disse: Lázaro, sai para fora. Mas antes dele falar isso, a incredulidade estava no coração de Marta e Maria. Não podemos ter incredulidade. Jesus disse: retirai a pedra. E a pedra representa hoje na nossa vida a incredulidade do nosso coração. Você sabe que Deus falou em Jeremias 33:3 para você clamar que Ele vai anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Sabe ou não sabe? Ele falou ou não falou? Então por que você está com medo? Glória a Deus. Por quê? Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Jesus está falando. Glória a Deus. É uma questão de tempo. Jesus vai mudar a história da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus mudou a história de José. Ele passou o processo. Era necessário passar o processo? É necessário você passar isso que você está enfrentando. É necessário eu passar o que eu estou enfrentando. É necessário nós passar o que nós estamos enfrentando. Senão, como que nós vamos chegar à vitória? E lá na frente dizer: só o Senhor é Deus. Era necessário o povo de Israel passar pelo meio do Mar Vermelho para do outro lado Miriam cantar e dizer: só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Então o processo da nossa vida nós temos que passar. Um menino de 17 anos, José, se você ler Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50, você vai ver que ele era o queridinho do papai, filho da velhice. O papai tinha ele como meu garoto. E os irmãos de José começaram a sentir inveja. Olha o processo aí. Mas por que sentiu inveja de José, de um menino? Porque José teve um sonho. E ele contou para os irmãos dele: ó, tem coisa que você não deve contar para os outros não, viu? Ó, bico calado. Não pode contar. E aí ele contou o sonho, que ele viu lá uns olhos de atafão, sei lá como é que chama aquele negócio lá, que eram grandes assim, e se curvavam com o olho dele. E os irmãos entenderam que José estava falando que eles iam servir ele. E eles armaram uma. Com inveja, armaram para José. Jogaram José no calabouço, prenderam ele lá. Antes queria matá-lo, mas não podia matar. Porque foram várias conversas, mataram um animal, sujaram de sangue a túnica dele, botaram ele no calabouço e foram lá e falaram para o pai dele que ele tinha morrido. Imagina o processo que esse menino passou. E você está reclamando que você está passando. Olha só. Eu estou falando isso para você pensar o que está acontecendo hoje. E aí, ele dali, não mataram ele, venderam ele para o Egito. Ele foi vendido para o Egito como escravo para Potifar. E lá, na província de Potifar, ele servindo como escravo, a Bíblia diz que José era tão bom, mas tão bom, que o dono da casa, chamado Potifar, colocou José para administrar tudo na casa dele. A Bíblia diz que Potifar só sabia do pão que comia, porque o resto da administração era tudo com José. Pela sabedoria, pela dedicação e pelo que ele fazia. E a Bíblia fala que tudo que José colocava a mão prosperava. Então o Potifar colocou ele: não, meu amigo, só privou a senhora dele, a sua esposa. Mas tem um detalhe: a esposa de Potifar começou a tentar o rapaz. Por quê? Porque ele era bonito. A Bíblia fala que ele era bonito, ele era formoso à vista. Significa que ele era bonito, era, não era? E ela começou a tentar o rapaz. Tenta daqui, tenta dali, vai daqui, ele foge daqui, foge de lá, até que num momento e quando ela quer se deitar com José, à força, José diz: não posso fazer esse tão grande mal. Olha a fidelidade de José.
Eu não posso fazer esse tão grande mal, porque pecaria eu contra Deus fazendo esse tão grande mal. A fidelidade de José, primeiro, era com Deus, e depois era com seu patrão Potifar. Se você tiver compromisso com Deus, você vai ter compromisso com a igreja. Se você tiver compromisso com Deus, você vai ter compromisso com a sua casa, com a sua família, com a igreja, com Deus e com todo mundo. Então ali, e quando ele sai dali, correndo, ela mete a mão na roupa dele e rasga a roupa dele com raiva e vingança. E Potifar tinha saído para fazer uma viagem. E quando ele chega, imagina a mulher dele falar que o escravo que ele tanto amava tentou possuí-la. Não interessa para a Bíblia isso que eu vou falar, não está escrito, mas com certeza José apanhou, levou pescotapa, levou chute, apanhou e foi para a cadeia. Passou 13 anos na cadeia sem merecer. Olha o processo do menino. E lá na cadeia, onde ele estava preso sem merecer, ele então tinha trabalhado com o copeiro e com o padeiro na casa de Potifar. E os dois foram presos também junto com ele. E lá na cadeia, José então sempre orando a Deus, buscando a Deus. E o que aconteceu? Ele revelou o que ia acontecer com o padeiro. Um sonho que o padeiro teve, e ele revelou, ele falou o seguinte, ó, Potifar, o faraó vai cortar a sua cabeça, você não vai me ver não. Aconteceu. E aquele outro amigo dele que estava lá teve um sonho também, contou para ele, e ele falou, não, você não vai morrer. Potifar vai te livrar. Só que tem uma coisa, quando você estiver diante de Potifar, lembra de mim. Aconteceu. O outro rapaz morreu. Cortaram a cabeça dele. E aquele homem foi na presença do rei. Um dia, então quando estava vencendo os 13 anos que ele estava lá, na cadeia sem merecer, aí Faraó teve um sonho. Vai vendo, Faraó teve um sonho que ele via 7 vacas gordas. E aí tinha 7 vacas magras, raquíticas, e as magras comiam as vacas gordas. Depois ele viu 7 espigas de milho robusta, bonita, e 7 espigas de milho raquítica, e as raquíticas engoliam aquelas que eram bonitas. E Faraó então chama todos os mágicos do seu reino, chama tudo, eu quero saber o significado desse sonho, e ninguém pôde decifrar o sonho. Ninguém pôde decifrar o sonho de Faraó. Faraó, creio que até matou uns de raiva. Mas aí, aquele homem que estava preso junto com José, que não morreu, ele lembrou, ele disse, meu senhor, tem um hebreu que estava preso, que era escravo do Potifar, estava comigo na cadeia, ele decifrou o sonho do copeiro, deu certo, eu estou aqui e o senhor, ele pode decifrar os meus sonhos. Ah, é? Mandou chamar. Chegou lá, diz a Bíblia, depois você lê na sua casa, que mandou chamar José. Lá na cadeia já tinha se passado 17 anos, com 13 anos, quase 20 anos por aí. 20 anos por aí José já tinha preso injustamente. O processo que estava na vida dele. E aí chama José e bota a roupa nova nele. Troca o anel. E agora José vai na presença do Faraó. E Faraó conta o sonho para ele que ele teve. E ele disse, ó rei, só me dá um tempo, porque o Deus de Israel, o Deus que eu sirvo, vai decifrar o sonho. E logo ele volta, ele vai orar a Deus. E quando ele volta, ele fala, ó rei, os seus sonhos me conta novamente. O rei contou e ele disse, as 7 vacas gordas que o senhor viu no sonho são 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras são 7 anos de seca, de fome. E assim também é a mesma coisa com as espigas de milho. Isso significa que o senhor tem que pegar pessoas da sua confiança
para colocar, para administrar junto com o Senhor no Egito, para poder ter mantimento aqui, porque vai vir uma grande fome e escassez na terra. Sabe o que aconteceu? O rei Faraó olhou para ele e não viu no seu súdito, no seu reino, ninguém que podia fazer isso. E ele olhou para José e disse: você vai administrar o Egito. Glória a Deus. Irmãos, Deus tirou José do calabouço e colocou ele num lugar de glória para o nome dele ser glorificado. Deus pode tirar você da onde você está, da situação que você se encontra, e elevar o teu nome para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. José agora é governador do Egito. E como diz o carioca, né? Agora está por cima da carne seca. Aí o tempo passa, José administra o Egito, tem comida, tem tudo, está tudo certo, e vem o tempo de fome, conforme ele tinha revelado, Deus tinha revelado para ele. E o tempo que passa, irmãos, muitas vezes traumatiza a vida da pessoa por fatos ruins que acontecem. Você lembra que eu falei ainda há pouco que os irmãos dele venderam ele para o Egito? Aí o tempo passa, vem uma grande fome na terra de Canaã, e de lá, os irmãos de José, que venderam ele, teve que ir ao Egito para comprar comida. O que é que você faz quando o tempo passa e uma pessoa que faz um mal para a sua vida, agora tem que comer na sua mão? Hã? Eu já sei o que é. Venha. Você já vê agora quantos paus se faz na locadora. José não fez isso, não. A Bíblia diz que José, quando se deu a revelar aos seus irmãos que era ele, José, nós já estamos lá na altura do capítulo 50 de Gênesis, altura do versículo 19 e 20. Quando eles chegaram lá para comprar, que eles não conheciam mais José, eles chegaram lá e José conheceu eles. E a história é grande, não vai dar para mim pregar tudo, mas tem uma vasta história, né? José fez muito teste com eles. Mas quando José deu a revelar e disse: sou eu, José, eles se ajoelharam no chão e disseram: nós te serviremos enquanto vivermos. Eles não eram bobo não, né? Melhor servir do que perder a cabeça. José era governador do Egito. Mas é óbvio que José não ia fazer isso, né? O coração de José não tinha mágoa, não tinha rancor, não tinha tristeza. O tempo que passou não deixou José ficar traumatizado. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? José teve 2 filhos depois, Manassés e Efraim. E colocou o nome dele. Sabe qual é o significado? Manassés, esquecimento. Né? E o outro, prosperidade. Então, eu esqueço do que passou, o que passou já era. O que Deus vai fazer na minha vida daqui para frente. O que Deus vai fazer na sua vida daqui para frente, o passado já era. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, por isso que eu falei para você, você conhece o Deus que você serve? José conhecia. José conhecia de fato o Deus que ele sabia que em qualquer momento ele ia receber a vitória de Deus. Glória a Deus. E por que você está atemorizado? Olha aqui o que Jesus está falando. Não se turbe. O vosso coração crê em Deus. Creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí José manda chamar toda a sua família, o seu pai, seus servos. Todo mundo trouxe para o Egito para morar com ele. Irmãos, quando Deus mudar o seu cativeiro, quando Deus mudar a história da sua vida, você vai ver só o que vai acontecer. Você precisa crer, acreditar. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, nesse texto, Teu nome, Jesus. voltando aqui agora para o texto, para encerrar, as pessoas passaram com Jesus 3 anos do seu ministério, andando com Jesus, vendo Jesus ressuscitar mortos, vendo Jesus curar leproso, curar aleijado, cego de nascença, vendo Jesus fazer muitos milagres de prodígios e maravilhas. E aí,
Jesus disse que ia preparar lugar, porque se ele não fosse preparar lugar, o Consolador não viria. E aí um deles falou assim, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai e como saber o caminho. Peraí, eles estavam 3 anos com Jesus sempre falando que ele iria para o Pai, falando que ele iria, a missão dele era aquilo, que ele ia morrer na cruz, que ele ia ressuscitar após o 3º dia. Ele falou de tudo. Mas eles não prestaram atenção. Assim muitas pessoas no seio da igreja. Deus está falando, a pessoa está pensando lá no açaí, o que vai comprar para o Natal? O que vai fazer, se é um pernil, se vai comprar um panetone? Infelizmente é isso que está acontecendo no seio da igreja. Eu não digo aqui, estou dizendo em geral. Amém? Então as pessoas estão preocupadas com outra coisa. Sai da igreja, o que foi que o pastor pregou? Sabe que eu não sei, não prestei atenção, irmão. Não prestei atenção. Então, Tomé não tinha prestado atenção. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vamos e nem para onde vai. Como podemos saber o caminho? Jesus disse, ei, Tomé, Tomé, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida, Tomé. Aleluia, glória a Deus. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. E eu sou a vida. Glória a Deus. Ah, mas não ficou por aí? Não ficou por aí? Se vocês me conhecessem a mim, também conheceriam meu Pai. E já desde agora o conhece e tendes visto. Aí um outro discípulo, Filipe, disse, Senhor, faz uma gentileza, com outras palavras falando, mostra o Pai para a gente, é o que nos basta. Jesus olha para ele e fala, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês não têm me conhecido, Filipe. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Glória a Deus! Pelas mesmas obras que eu faço. Creia, pelas obras que eu faço, porque eu vou para o meu Pai. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. E quando eu for enviar o Consolador, porque eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, e ele vai ficar aqui com vocês. E aí, Jesus fez todo esse parâmetro para mostrar para ele que ele era Deus. E é Deus. Então tem muita gente que está com a Bíblia, mas não conhece Deus de fato. Está com a Bíblia na mão, prega, louva, toca, faz, acontece e tal. Mas quando bate o vento, meu Deus, será que eu vou vencer essa? Será que, como que o Deus que você serve fosse um Deus minúsculo? Que perdeu batalha alguma vez? Não. Lembra de Jó? Para me encerrar aqui. Jó perdeu tudo. O homem mais rico do Oriente. Tinha 1000 juntas de boi. Tinha isso, tinha aquilo, tinha posse, tinha dinheiro, tinha riqueza. E ele perdeu tudo. Mas ele confiava no Deus que ele serve. Ele disse, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive. Até a esposa dele disse, Jó, você está sofrendo, rapaz. Perdemos tudo, os filhos, a herança, não temos mais nada, você está aí podre. Só faz uma coisa, Jó, amaldiçoa teu Deus e morra. Nem assim, Jó. Ele disse, como fala uma doida, falas tudo. Nós recebemos o bem de Deus. E por que não recebeu o mal de Deus? Por que, Jó? Por que, mulher? Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. E aí, quando veio a virada, meu irmão, Deus deu em dobro tudo para Jó. Tudo que ele tinha. 1000 juntas de boi, deu 2.000. Deu isso, deu aquilo, só não multiplicou os filhos dele.
Não deu em dobro. Porque filho é filho. Filho é filho. Deu os outros mais 10 filhos para ele. Mas não deu em dobro. Porque os outros filhos estavam eternamente com Deus. Amém? Amém, Jesus. Pode ler, André. Deu tudo para ele, menos os filhos. Deu outros filhos, 10 filhos. Mas não deu em dobro. Deu mais 10. Mas não deu em dobro. Amém? Por quê? Porque filho é herança. E filho porque foi permissão de Deus. E está com Deus. Amém? Glória a Deus. Então ele sabia de tudo que Deus ia fazer por ele, que o cativeiro dele ia ser mudado. Você pode dizer hoje, pelo que você está enfrentando, eu sei que meu Redentor vive. Eu posso dizer, eu sei que meu Redentor vive, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ainda vou ver a minha esposa aqui, os meus filhos. Você pode dizer isso? Glória a Deus. Vou ver meu esposo aqui, pode dizer? Meus filhos, diga com fé. Porque se você pede com fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Isso é fé. Hebreus 11, versículo 1. E Hebreus 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, obtenha fé na tua vida. Glória a Deus. Amém? Glória a Creia, Deus. Deus vai te dar. Amém, Lucas? Glória a Deus. Essa foi a palavra aí que Deus colocou no meu coração. Peço perdão do pastor que passei 5 minutos. Amém? Me chama o pastor aqui para fazer a oferta.